Bem-vindos ao mundo caótico. Neste vídeo exploraremos em profundidade os desafios ambientais e de saúde que estão levando o nosso mundo à beira do caos. Começamos com um problema urgente: o lixo. A poluição por resíduos está causando um verdadeiro caos em nossos ecossistemas, resultando em danos irreparáveis aos nossos rios e áreas naturais. Segundo um relatório da ONU, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são despejados nos oceanos anualmente, ameaçando a vida marinha. Vai estar aqui com o Rafa do Terceiro. A pergunta é a sua opinião, certo? Como o lixo afeta nossos ecossistemas e quais impactos são para você? Então, o lixo impacta não só na questão de poluição de rios, como principalmente na formação dos indivíduos, porque o indivíduo vai se tornar uma pessoa porca, vai se tornar uma pessoa que não respeita praticamente nenhum meio ambiente. Eu acho que a melhor opção seria uma intervenção geral do governo federal, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, em prol de uma melhor educação. A educação, principalmente essa, partindo do princípio de que lixo é no lixo, não importa. E também com as penalidades que eu acho que é a única solução. Infelizmente vai ter que se formar a partir desse método. É a única solução. A perda de biodiversidade é outro grande desafio. Espécies estão enfrentando ameaças que estão resultando em um verdadeiro caos na biodiversidade, comprometendo os equilíbrios do ecossistema. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, cerca de 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção. A pergunta para você é: qual é o caos resultante da perda de biodiversidade, na sua opinião? O caos resultante da perda da biodiversidade. Bom, primeiro existem os impactos na natureza. Esses impactos na natureza acabam, de alguma forma, afetando a nós, né, seres humanos. Basta ver todos os problemas climáticos. Vemos hoje, por exemplo, seca na Amazônia, uma coisa que ninguém imaginava. Não era uma coisa simples. Um excesso de chuvas em regiões que antigamente não tinham, falta de chuva em regiões naturalmente úmidas. Existe toda a interferência do homem na natureza, ela acaba gerando alguma consequência também para nós. Depois disso, nós temos toda a questão de animais que já foram extintos, aves que podem estar prestes a serem extintas. Isso é um dano à natureza irremediável. Nós já temos animais já há anos, quem sabe séculos, que foram destruídos, foram dizimados, extintos pela humanidade. Então, qualquer ataque à biodiversidade, sem dúvida, acaba voltando contra nós mesmos e causando problemas na sociedade. Obrigado, Max. As epidemias e doenças têm um impacto avassalador na sociedade. Elas estão causando um caos em nossos sistemas de saúde, sobrecarregando hospitais e afetando a vida cotidiana das pessoas. Um exemplo é a pandemia da Covid-19, que já infectou mais de 100 milhões de pessoas e causou mais de 2 milhões de mortes em todo o mundo. Na sua opinião, como as epidemias se espalham e as doenças no nosso sistema de saúde? Bom, eu penso que qualquer doença, pensando na Covid-19, por exemplo, como começou a se espalhar? Por falta de informação, né? Acho que a desinformação é a causa da maior parte dos problemas. Então as pessoas não sabiam como se propagavam, e aí não tinham cuidado com máscaras, higienização das mãos, aí espirravam, o outro então sofria ali com o vírus todo espalhado, né? E aí com informação e com vacina, a gente consegue então controlar. É isso, obrigado. Por nada. Os combustíveis fósseis são um dos principais catalisadores do caos climático.
Eles estão afetando o clima e o meio ambiente, causando um verdadeiro caos nas condições climáticas e causando eventos climáticos extremos. De acordo com a NASA, a temperatura média da Terra subiu aproximadamente 1,2 graus Celsius desde o final do século XIX devido às atividades humanas. Não são todas as usinas que fazem mal para o meio ambiente e o ser humano, mas hoje eu vou apresentar 4 que fazem para vocês verem. A primeira dessa lista são usinas a carvão, que são infelizmente conhecidas por serem altamente prejudiciais ao meio ambiente. Elas emitem grandes quantidades de dióxido de carbono, dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio na atmosfera, contribuindo para grandes mudanças climáticas e a poluição do ar. A segunda são as usinas termoelétricas a gás, que são menos poluentes em comparação às de carvão, mas liberam CO2 e poluentes atmosféricos, que afetam a qualidade do ar e contribuem para mudanças climáticas. A terceira são as usinas de biomassa não sustentáveis. Elas podem ter impactos ambientais significativos quando não operam com práticas sustentáveis. Elas podem contribuir para o desmatamento e a perda de habitats naturais, liberando CO2 e poluentes no processo. A quarta e a última são as usinas nucleares, que são uma fonte de eletricidade com baixas emissões de gases de efeito estufa quando operados com segurança. No entanto, o risco de acidentes nucleares como vazamentos radioativos impõe impacto ambiental substancial. Além dos desafios ambientais e de saúde, não podemos ignorar a ebulição global, em questões sociais e políticas. Protestos, conflitos sociais e insatisfação com as lideranças políticas têm contribuído para o caos. De acordo com dados da Universidade de Maryland, o mundo viu um aumento significativo do número de protestos e conflitos nos últimos anos. Oi, Felipe, do 8º B. A pergunta para ele: como a ebulição global, na sua opinião, está afetando nossa sociedade e a política? Na política, as pessoas criam leis justamente para que a evolução global desça. Então, mais árvores vão ter mais arquivo, mais rios de água doce preservados. E isso também gera para a sociedade, por exemplo, as sociedades indígenas, aquelas que vivem de rios e lagos. Elas precisam mais dessas árvores, elas precisam mais desses lagos de água doce para poder ter água e para poder ter recursos. Então é bem importante preservar essas áreas. É isso? Valeu. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e aproveitem o mundo caótico.